Vereador, 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal e 20 anos como ministro do Tribunal de Contas da União. O nosso entrevistado no Poder RS de hoje, sexta-feira santa, é o ministro do TCU, João Augusto Ribeiro Nardes, o Augusto Nardes, que é lá da minha terra, de Santo Ângelo, e tem desenvolvido um trabalho especial sobre a governança do Brasil e em especial também do Rio Grande do Sul. É o Augusto Nardes que a gente vai ouvir hoje neste programa especial. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado, pensou em inovação? Vem para a Ubra e Grupo PES, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Poder RS hoje diferente, especial aqui do nosso estúdio Multi-RS, na Avenida Borges de Medeiros, no prédio office do Shopping Praia de Belas, com uma vista incrível aqui de Porto Alegre, do Beira-Rio, claro, mas especialmente da Orla do Guaíba. A gente vai fazer nesta sexta-feira santa um programa especial com o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes. Depois ele vai explicar da onde que ele é. Tem o Celso Bernardi, diz que o senhor nasceu em 6 lugares diferentes. Nós vamos contar um pouco dessa história. Já falou, inclusive, no Poder RS. Mas eu considero o ministro Augusto Nardes, como ele é conhecido, né, no meio empresarial e político do Rio Grande do Sul e do Brasil, de Santo Ângelo, lá da minha terra, né? Eu puxo a brasa para o meu assado. Obrigado pelo prestígio de estar aqui com a gente no Poder RS. Prazer, Orestes, estar aqui contigo e falar de um lugar que eu morei aqui do lado. Eu contemplei esse lugar lindo, maravilhoso, e eu estava olhando as árvores aqui do parque. Eu plantei árvores da Constituinte, em 89 nós viemos plantar. Olha as árvores que estão aqui. Passaram tanto tempo, 89 para agora, né? Mas vamos... O senhor morou durante muito tempo aqui nas redondezas. Eu morei aqui num prédio do lado. Não sei se o senhor lembra, eu quando era jovem, morava em Porto Alegre, eu lhe encontrava muitas vezes aos finais de semana no cinema do shopping aqui da João Pessoa. Exatamente, porque eu morava ali, mais aqui à frente, do seu lado aqui. E acabei sendo eleito ministro 20 anos atrás e mudei para Brasília. Meu trabalho agora é em Brasília. Mas nunca perdi contato, sempre estou no estado, porque as minhas raízes são lá de Santo Ângelo e das Missões, a região noroeste do Rio Grande do Sul, a região distante daqui. Eu fui deputado aqui muitos anos, né, estadual, e deputado federal 20 anos, né, 24 anos chamando todos os mandatos. Eu queria começar com o senhor falando um pouco dessa sua trajetória, para quem não lhe conhece aqui, pelo menos a sua trajetória mais antiga, né, mais do passado, porque como passa o tempo, 20 anos já como ministro do Tribunal de Contas, parece que foi ontem. Então o senhor começou a trajetória política lá em Santo Ângelo como vereador, depois foi eleito deputado estadual e depois teve vários mandatos como deputado federal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu comecei como vereador, eu estava fazendo 20 anos, e, na verdade comecei a campanha com 19. Muito jovem. Muito jovem. Eu era Naquela época foi vereador. Tinha um bom cabelo, era um garoto assim, estilo Elvis Presley. Que ano é isso, ministro? Isso foi em 72. 72, eu nasci em 76. Certamente o senhor foi o vereador mais jovem eleito de Santo Ângelo, sim. Década de 70. De Santo Ângelo e do Brasil na época. Do Brasil, claro. E fui o mais votado lá em Santo Ângelo. Foi um trabalho que o meu pai gostava de política, me incentivou. Mas eu já tinha uma liderança natural
eu comecei a trabalhar nos clubes de Rotary, Interac, e eles foram me preparando. Então, com 15, 16 anos, eu comecei a me destacar como liderança. E aí fui presidente do Grêmio Estudantil, depois do diretório acadêmico lá de Santo Ângelo, da hoje URI, antes era Fundames, e acabei me projetando, fui o vereador mais votado. E aí é claro que houve toda uma empolgação, a juventude da época abraçou o meu nome e eu acabei sendo candidato a deputado estadual, muito jovem, com 21 anos, faltou poucos votos para me eleger. Aí, quando eu fui candidato a deputado estadual, eu vi que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que me preparar. Eu tinha 21 anos. Aí terminei meu mandato e consegui uma bolsa de estudo lá na Suíça, em Genebra, através do Carlos Alberto Chiarelli, que era representante do Brasil na OIT. E a OIT é a Organização Mundial do Trabalho. E aí eu comecei a batalhar. Eu cheguei a implantar lá o Cine no Rio Grande do Sul, fui diretor do Cine, Sistema Nacional de Emprego, aqui no Rio Grande do Sul. E lá na região das Missões, ajudei a implantar no Rio Grande do Sul como um todo. E, de certa forma, foi a primeira experiência de a gente intermediar mão de obra e criar política de emprego. E eu fui exatamente nessa direção para Genebra, de como é que eu podia gerar empregos, de como eu podia criar políticas de emprego e alternativas de emprego. Aí consegui um estágio na OIT de 3 meses, depois eu voltei e fiz uma pós-graduação e mestrado. Aí eu fiquei praticamente 4 anos e meio na Suíça, entre os meus 24, 25, 26, 27, até os 29 anos. Foi um grande aprendizado. Isso que me despertou esse conhecimento foi conversando com o Chiarelli, conversando com as lideranças, Augusto Trai, que era secretário, e eu voltei depois da Europa e fui trabalhar com política de emprego na Secretaria do Trabalho aqui do Estado e depois na Secretaria do Planejamento com Carlos Alberto Algaier. Aí eu começo a montar um projeto para desenvolver uma política de emprego e me especializo em política de emprego, porque na OIT eu trabalhava com isso em Genebra. Então eu comecei trabalhando lá em Genebra, foi um grande aprendizado. Aí depois eu voltei e fui para o Mato Grosso com meu irmão, o José, que está até hoje no Mato Grosso. Ele e eu éramos já produtores rurais com meu pai. E ele diz, vem para cá que aqui vai ter um futuro brilhante. Eu fiquei 6 meses no Mato Grosso, quando eu voltei da Europa, em 82, 81, 82. E aí, acampado lá numa lona preta, numa barraca, com um CBT abrindo o cerrado. Aí o meu irmão queria que eu ficasse, aí compramos uma terra, eu ganhei um dinheiro lá trabalhando como motorista, como recepcionista, entregando flores. Até agora foi uma coisa muito engraçada para mim. Eu voltei recentemente, fiz uma fala em nome do Brasil nas Nações Unidas lá em Genebra. E, coincidentemente, o embaixador do Brasil, que tem a representação das Nações Unidas em Genebra, tem uma sede das Nações Unidas, tem 2 sedes, uma em Nova York e outra em Genebra. Em Nova York eu já tinha ido ano passado fazer uma palestra para um projeto que eu montei juntamente com o Tribunal de Constituição da União, de fazer uma auditoria mundial de clima. Mas essa ida a Genebra me emocionou, porque lá eu entregava flores para poder pagar meu estudo, porque o nosso dinheiro não valia nada naquela época, o cruzeiro, né? E aí, agora eu voltei como palestrante para as nações que estavam lá, devia ter umas 160 países, que eu falei de um projeto de uma auditoria mundial de clima. E para mim foi emocionante voltar lá, porque como eu entreguei flores para o Saraiva Guerreiro, a família do Saraiva Guerreiro, para a esposa do Saraiva Guerreiro, porque eu precisava complementar meus estudos, então eu fazia trabalhos eventuais. E agora, recentemente, eu estive lá. Foi uma época muito boa essa da Suíça, em Genebra, porque lá eu aperfeiçoei meu francês, meu inglês e ainda fiz uma pós-graduação em estratégia de desenvolvimento. Depois fiz mestrado em desenvolvimento e isso me deu capacidade de pensar o mundo e pensar o Brasil e de ver o Brasil de fora para dentro. Porque o problema da gente, quando a gente sai para outro país, a gente não conhece a realidade das outras nações e não tem como comparar. E quando eu fui para a Europa e pude comparar o Brasil, vi quanto que nós tínhamos que trabalhar para transformar essa nação.
E aos poucos eu estou vendo essa situação e, de certa forma, de vez em quando me bate um pessimismo, mas eu sou muito entusiasmado, eu tenho uma energia positiva, eu consigo transpor as barreiras que se interpõem na minha vida, tanto na vida pública, porque não foi fácil eu também vencer como vereador, como deputado estadual, deputado federal lá em Santo Ângelo, porque eu não era aceito pela turma mais antiga, então eu tive que passar por todas as dificuldades para poder chegar a vereador, deputado estadual, deputado federal. Não era apoiado por Santo Ângelo, era apoiado pelos municípios da região. Construir um caminho novo, né? Construir um caminho novo. Mas conta por que o senhor não quis ficar lá no Mato Grosso, então? Porque imagina, isso foi há 40 anos, mais de 40 anos. Estava iniciando a saída dos gaúchos, né, para povoar e para começar o desenvolvimento do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que hoje são grandes potências agrícolas no Brasil, muito graças aos gaúchos. Verdade, eu acompanhei toda essa ocupação do Eldorado, que era o Mato Grosso, que continua sendo o Mato Grosso. Aí eu continuo trabalhando para abrir outros Eldorado recentemente, há 20 anos atrás, para mim é recente, eu consegui levar um time de Santa Rosa de agricultores para Uruçuí, e eles são os grandes produtores hoje no Piauí, Piucho, né? Piauí, hein? Lá no Piauí. Os matuchos são os mato-grossenses com gaúcho. Eu virei matucho um tempo, fiquei Mato Grosso um período, mas o meu irmão continua até hoje. Eu arrendei para ele um bom tempo a minha propriedade, depois vendi para ele e comprei decorrente de um trabalho que eu fazia lá na Suíça, trabalhando com vários tipos de serviços. Eu consegui uma economia e compramos lá a terra. Mas por que eu voltei? Essa é a pergunta. Voltei porque... Pela sua vocação para a política. Eu tinha vocação para a política, sempre gostei de política. Eu sempre fiz política, para mim, de forma espontânea, né? Porque eu tive essa formação de Interac e de Rotary, de ajudar. E a formação da minha mãe. A minha mãe sempre foi muito comunitária. Política comunitária, isso política comunitária. Ela era presidente da Ação Católica, da igreja, e eu sempre procurava ajudar os mais pobres, né? Eu trabalhava com a final de semana, no inverno, a gente buscava roupa com as pessoas que tinham mais condições e passava para os mais pobres. Isso a gente fazia de forma espontânea. Então, eu tive essa formação. E voltei porque o governador, na época, o Amaral de Souza e o Jair Soares, sabiam do meu trabalho, que eu tinha feito na política. E como eu estava com mestrado e pós-graduação e mestrado, eles disseram, não, você tem que voltar para cá, nós queremos que... Aí eu fui escolhido e convidado para ser secretário do Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é uma secretaria que era vinculada ao governador Jair Soares. Aí eu trabalhei com o Jair Soares, acho que foi o último governo da velha arena do PDS, né? Hoje o Partido Progressista. Hoje o PP. Então eu voltei decorrente dessa insistência das lideranças, porque eu já tinha me preparado, eu já tinha morado fora. E isso, para mim, foi muito importante. Mas se eu tivesse ficado no Mato Grosso, certamente eu teria entrado na política lá. Recentemente fui fazer uma palestra e eu me emocionei, chorei, de certa forma, num avião, que eu estava indo em Sinop, Sorriso, e fui à Primavera do Leste, onde que eu cheguei com meu irmão lá. Primavera do Leste, uma cidade de 100 mil habitantes, tinha 3 casas quando nós chegamos lá. Não tinha nada. Era um cerrado imenso, e todos os gaúchos que foram para lá se transformaram. Eu acho que, inclusive, nós temos que buscar os gaúchos que estão no Centro-Oeste. É verdade, né? Trazer de volta. Trazer eles de volta para investir no Estado. É uma coisa que está na minha cabeça. A gente só busca, Inter e Grêmio buscam esses gaúchos que foram embora, que são apaixonados por Inter e por Grêmio, para investir em jogadores. Por que não investir na nossa economia? Eu tenho essa ideia de trazer os gaúchos para investir. A primeira vez que eu ouço isso, acho que está na hora de fazer. E estou elaborando essa ideia. De como construir isso. Veja um Blairo Maggi. Né? Blairo Maggi é um dos precursores no Mato Grosso. Mas temos muitos, são milhares. Eu conheço eles, porque quando eu fiz a securitização, o primeiro passo que foi feito para salvar os gaúchos na questão da seca, lá atrás, que tivemos lá em 98, 99, eu fundei a bancada ruralista. Eu percorri todo o Brasil e conheci muitos gaúchos e continuo percorrendo, porque hoje eu sou chamado a fazer palestra em toda a nação. Sobre governança, que é o tema que a gente pode falar depois. Que nós vamos falar em seguida. Então, eu acho que há um espaço para a gente buscar os gaúchos
e trazer eles para investir. E quem vai embora sempre tem um pouco dessa saudade, né, de querer retornar, como nós lá com a nossa região das missões. Eu, quando volto para as missões, eu volto para Santo Ângelo, volto para Catuípe, Chapeta, Inhacorá, onde que eu nasci, por isso que o Celso diz que eu sou de várias Explica essa história, então, que o senhor entra na brincadeira aqui, né? Aonde que, afinal, o senhor nasceu? Tem uma história boa. Conta essa história que é folclórica. O senhor foi nascendo por várias cidades, como é que é isso? Eu nasci em Inhacorá. Inhacorá era distrito de Santo Ângelo, era uma pequena comunidade. Terra de... Meu avô era um alemão, Percival Becker, escrivão lá no Inhacorá, ele que fez o parto da minha mãe. E Inhacorá passou a pertencer, depois de Santo Ângelo, a Catuípe. E depois de Catuípe passou a pertencer a Chapeta. E aí, então... eu fui pertencendo a todos esses municípios. Essa cidade, por isso que o Celso Bernardo nasceu em cidade. Eu estou explicando porque a minha mãe morava em Inhacorá. Mas nós nos criamos entre Catuípe, Inhacorá e Santo Ângelo. Santo Ângelo era a cidade maior. 13 de Maio, Santa Rosa, que são cidades hoje pujantes, e toda aquela região do Grande Santa Rosa eram cidades que pertenciam a Santo Ângelo. E Santo Ângelo pertencia a Cruz Alta. Olha só. A minha família são tropeiros que saíram do estado de São Paulo, começaram lá em Minas Gerais, e de Minas Gerais foram para São Paulo, e chegaram lá em 1840, as missões, quando o Rio Grande do Sul ainda não estava totalmente configurado no mapa português, que na época era Portugal, que comandava toda essa região. Nós pertencíamos, na verdade, à Espanha. Sim, tinha essa disputa, inclusive, né? Entre espanhóis e portugueses. Aí, quando chegou o João VI aqui, e depois veio o seu filho, Dom Pedro, e casou com a Leopoldina, começou toda uma migração planejada pelos portugueses, inicialmente, para o sul do Brasil para ocupar esse espaço. E assim, o Império Português, depois o Brasil, se agigantar, como se agigantou, e ocupou esse espaço que pertencia à Espanha. Nós éramos para ser espanhóis. Aliás, o São Paulo vinha até Laguna, né? E a região de lá para cá pertencia aos espanhóis, e depois veio a epopeia jesuítica, né? A epopeia jesuítica que consolidou o território de 1630 até 1750, quando veio o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid feito pela Espanha e Portugal, dividiram o território, né, entre Espanha e Portugal, e aí Portugal começou a vir, e com a invasão do Napoleão lá em Portugal e na Espanha, praticamente veio todo o Império Português, com 3.000 burocratas do Império Português para o Brasil, e aí começou a consolidar. E aí que eles povoaram realmente o Brasil. Aí começou a consolidar, e aí a língua portuguesa passou a ser... E aí, claro, teve toda a epopeia dos índios guaranis, que é a nossa região, os 7 povos das missões. Quem não conhece, eu convido para conhecer. Tem um espetáculo de som e luz lá maravilhoso. Espetacular. E vale a pena conhecer, porque era um território que pertencia aos espanhóis, comandados pelos jesuítas e pelos índios guaranis, que aí foi contado toda uma história em prosa e verso, até 1750, que saiu o Tratado de Madrid. Na verdade, o Brasil, o Portugal, na época, voltou a dominar aquela região em 1801, quando Borges do Canto conseguiu ganhar a Guerra dos Espanhóis. E é toda uma história maravilhosa, que se eu vou falar da história das missões e da história do Rio Grande, eu vou demorar muito tempo, mas de certa forma isso faz parte da minha cultura. O senhor se elege deputado estadual em que ano? Me elejo a primeira vez em 74, fui candidato, não me elegi, aí ficou a esperança, eu fui estudar, voltei, e aí fui candidato em 86, depois de ter sido secretário do Fundo Urbano do Estado. E aí então tem uma trajetória de 12 anos depois, que o senhor vai se preparar e depois trabalha no Executivo, porque muita gente tem essa memória do senhor como parlamentar, que foi muito forte, mas não, tem uma experiência de 10 anos, né, no Executivo. Eu trabalhei no Executivo, um bom período, aprendi muito. E aí quantos mandatos de deputado estadual? Tive 2 mandatos estadual e 3 federal. Somando o de vereador, eu tive 6 mandatos. Para quem não lembra, eu vou contar agora aqui uma história, eu vou pedir para o ministro comentar, que é: todo mundo que estudou ali na década de 90, ministro,
certamente tem um pouco a ver com a sua história, né? Que lei foi, que programa foi que o senhor aprovou? Porque todo mundo que ia estudar na universidade, né, tinha uma bolsa, tinha uma ajuda lá e falava sempre, graças ao NARTS que eu estou no ensino superior. Muito antes de inventar agora nessas, o FIES e outras coisas mais recentes. Eu fui autor da lei do crédito educativo. Crédito educativo. Que aqui no Estado, consegui aprovar. Eu tive alguns momentos importantes aqui como deputado estadual, tive outros momentos mais importantes como deputado federal e agora como ministro também. Mas como deputado estadual eu fiz duas coisas que marcaram bem a situação de Santo Ângelo. Muita gente deve lembrar agora falando. Eu fiz uma CPI das obras inacabadas em prédios abandonados, 1000 obras inacabadas em prédios abandonados, encontrei na época, me deu muita dor de cabeça. E fiz a lei educativa. Mas a coisa que eu mais lamento que eu não consegui aprovar naquele momento, aprovei, mas nunca foi usado de forma adequada, que poderia ter transformado o Rio Grande do Sul. Eu estava voltando do Japão, e quando eu voltei do Japão, eu vi que os japoneses conseguiram se destacar pela robotização, que é a inteligência artificial. Aí eu propus na Constituinte, em 89, quando era deputado estadual, 3% para pesquisa. E aí não consegui convencer todos, aí foi aprovado 1,5%, mas o Estado gaúcho e os governadores nunca aplicaram isso. Imaginem vocês, se nós tivéssemos aplicado lá nos anos 89, 90... Desde os anos 90. Desde os anos 90. Investimento em tecnologia da informação. Aonde que a gente pesquisa. Está hoje? Hoje nós estaríamos na primeira posição entre os primeiros estados do Rio Grande do Sul. Hoje nós ganhamos só do Rio de Janeiro em termos de crescimento de PIB. Nós estamos lá no final da fila dos 27 estados. Eu acho que o Rio Grande do Sul perdeu um protagonismo no longo do tempo por falta de visão estratégica. Todos os governadores fizeram seu empenho, mas faltou uma estratégia para pensar no futuro. Pensar no futuro. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado atualmente com a tese da governança. Eu descobri, depois de tantos anos de vida pública, me lembrei de todos os projetos que eu tentei aprovar, já com o conhecimento que eu tinha lá de morar eu morei no Japão quase um ano, e morar na Europa, que nós tínhamos que montar uma estratégia para o Estado. E aí acabou que o Estado está sem uma estratégia e nós perdemos o protagonismo em nível nacional. Hoje Vamos falar um pouco sobre isso então, né, aproveitando essa sua experiência, porque muitos dos países, né, que hoje são modelo aqui para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, fizeram essa virada nos últimos 20 anos, porque pensaram de forma estratégica. Coreia do Sul, por exemplo, né? Coreia do Sul desenvolveu muito nas últimas 2 décadas. É verdade. O Japão sempre teve esse pensamento mais ao longo do tempo. Finlândia virou educação nas últimas 2, 3 décadas também. Então, assim, é possível transformar no futuro desde que tenha um planejamento estratégico, ministro? Sim, é possível. O que falta no Brasil, o que falta no Rio Grande do Sul, o que falta nos municípios. Isso. E esse tem sido o meu trabalho. Eu escrevi 3 livros sobre o tema. Governança, o Desafio do Brasil, primeiro livro, um livro de quase 500 páginas, o primeiro livro sobre esse tema no Brasil. Eu fui a Paris, quando eu presidi o tribunal, em 13, 14. Fui a Paris e fiz um acordo de cooperação com a OCDE. Aqui, que é a OCDE, a Organização dos Países Mais Desenvolvidos do Planeta. São 38 países. Eu fiz isso há 12 anos atrás. E aí implantei no TCU. E agora estou tentando implantar nos municípios. O Brasil já tem indicadores de governança. Governança de pessoas, governança de TI, governança digital, governança de compras. Ter planejamento, não fazer na base do jeitinho brasileiro. Ter uma estratégia. E o Brasil está faltando estratégia. Eu tenho conversado muito com os últimos presidentes. Eu convivi muito com o Fernando Henrique Cardoso, convivi muito com os últimos presidentes, especialmente na gestão da presidente Dilma. Conversei muito com a presidente Dilma. Eu quero dizer, mais uma vez, eu fiz um parecer que acabou reprovando as contas da presidente Dilma. Não que eu quisesse, eu tive com ela 3 vezes. Presidente, se a senhora continuar nesse caminho, vai dar problema nas suas contas. Foi alertado. Eu alertei ela. Eu tinha uma boa relação, porque o Carlos Araújo já era meu colega. Fomos deputados juntos. Então, o Carlos Araújo, um homem muito preparado, deputado do PDT. Com casa aqui na Zona Sul do Porto Alegre. Eu convivia com ele, então eu convivia com a presidente Dilma. Eu fui a visitar ela. Aliás, eu avisei em 14,
numa viagem que eu fiz com ela, eu era presidente do Tribunal de Contas da União, indo para a abertura da Copa em São Paulo, que ela recebeu, inclusive, uma vaia lá. Eu estava com ela. E eu disse para ela que eu precisava falar com ela, que eu já tinha uns números de que poderia dar um processo de impeachment para ela. E eu queria alertar, não queria que houvesse o impeachment, e o impeachment acaba prejudicando o Estado. É ruim para o país. É ruim para o país. Nós tivemos... E o que ela lhe disse? O poder e resposta desses bastidores do poder. O que ela lhe disse? Foi no avião, até estava junto o ministro das Relações Exteriores, estava o Renan Calheiros, que era presidente do Senado na época, e eu disse, presidente, eu tenho um assunto muito importante. E você acha que temos que falar aqui? Estavam outras lideranças? Não, podemos falar só individualmente. Depois que ela recebeu todo mundo na época da Copa, eu conversei com ela. Ela me chamou para falar numa sala separada. Eu falei e mostrei os números para ela, de como é que estava a situação do Estado. E qual foi a reação dela? Não, eu vou ver, Nardes, eu vou ver. Eu vou ver. E me agradeceu. E aí tinha uma situação. No ano de 13, a parte da contabilidade de todos os brasileiros não estava sendo feita de forma permanente, não estava tendo uma transparência adequada. O relator não era eu, era o Raimundo Carreiro. Mas o Raimundo Carreiro diz, Nardes, você é o presidente, conversa com o governo. Se continuar assim, os brasileiros não terão o registro das suas aposentadorias futuramente. Então, aí ela me disse, eu vou mandar o Manteiga falar contigo e com o Carreiro. Daí mandou o Manteiga, resolvemos naquela questão. Mas depois que eu fui eleito presidente, eu fiquei em 13 e 14, eu saí da presidência e eu fui sorteado para relatar as contas. Daí que nós descobrimos as chamadas pedaladas fiscais, que era exatamente usar recursos de alguns fundos sem autorização do Congresso, e isso impacta na aprovação das contas, porque a principal missão do Tribunal de Contas da União é não deixar o país quebrar, e ter transparência nas contas, ter integridade. E por isso que eu estou com a tese da governança, trabalhando desde aquela época para implantar a governança no país. Porque se não passa confiança, não tem investimento. A nação precisa... Até hoje se diz que foi um impeachment muito mais político do que técnico e que foi um julgamento, portanto, político. Não, a sua opinião sobre isso? Não, foi totalmente técnico o julgamento. Prova está que foi unanimidade. E depois a votação, quem presidiu a votação no Senado foi o ministro Lewandowski, presidente do Supremo. Então, como vamos dizer que foi um julgamento político, e ficou provado que ela utilizou de forma inadequada e ilegal os recursos. Que quase aconteceu agora, não aconteceu porque eu dei mais um prazo de 120 dias em relação ao pé de meia. Agora, recentemente, com o presidente Lula. Isso aconteceu há poucos meses atrás. O que aconteceu, ministro? O governo começou a usar recursos para a educação no mesmo formato, formando um fundo e não passou pelo orçamento, não teve a transparência. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está quebrado por falta de fiscalização e por falta de visão estratégica das pessoas que conduziram a situação lá atrás. Aumentos fora da realidade e despesas fora da realidade. E tem que ter realidade de que não pode gastar mais do que você arrecada. Claro. E por isso que eu tenho alertado, agora recentemente eu alertei que pode haver um colapso na Previdência. Agora, nos próximos dias, eu faço um grande debate sobre isso, da situação dramática, que inclusive nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul e estamos vivendo no Brasil, que é a questão do colapso que podemos ter da Previdência. Hoje nós estamos, vou dar os números, já vou me antecipar em relação aos números. Por favor. Nós estamos com praticamente 69% dos compromissos que temos de transferências sociais comprometidos de todo o orçamento da União. Nossa, quase 70%. Quase 70%. Aqui no Estado a situação é gravíssima. Aqui a nossa situação é grave, porque de cada 10 funcionários que recebe, somente 7 contribuem. O Estado, se não fizer uma grande transformação, o Estado do Rio Grande do Sul vai quebrar. Agora está surfando porque recebeu o dinheiro da CE e da Corsã. E porque está suspenso o endividamento. Sim. A situação do Estado é gravíssima. A situação do Brasil está se encaminhando também para um colapso. A minha missão é essa, é não deixar o país quebrar, eu quero ajudar. Por isso que eu estou tentando implantar a governança. Felizmente agora,
consegui convencer o ministro da Educação que vai implantar a governança no seu ministério, no governo. Por que esse tema tem tanta resistência no meio político, né? Há 12 anos, há mais de uma década, o senhor fala nisso, dá palestras pelo Brasil afora, muito no interior do estado do Rio Grande do Sul, continua fazendo isso, né? Quase como uma pregação. É verdade, continua. Por que tem resistência ainda de algo que deveria ser tão comum? Tem que usar as ferramentas de governança. Transparência é uma delas. Sem transparência. Aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Eu não vou entrar muito em detalhes do desdobramento que é transparência. Sim. E às vezes o gestor, vamos falar dos bem-intencionados, que são a maioria. E às vezes para ter transparência tem que ter uma burocracia grande e alta. Isso amarra um pouco os gestores. Como é possível garantir a transparência, ser ágil nas decisões, nas realizações de obras públicas, por exemplo, mas não ficar tão amarrado na burocracia, ministro? Aí que é importante planejar a governança, porque senão você não consegue administrar. É isso que eu estou tentando convencer os líderes. Depende do líder. O que é a governança, para as pessoas entenderem? São 3 palavras-chave: direcionar, avaliar e monitorar. Se você direciona e não tem avaliação e monitoramento, o dinheiro é empregado conforme a circunstância da negociação do momento, seja a pressão política do Senado, da Câmara, no caso em nível nacional, no caso aqui da Assembleia, do Tribunal de Contas do Estado. As negociações são feitas conforme a circunstância, e essas circunstâncias são variadas. Por isso que a governança, para mim, é a solução para a nação. Poder criar credibilidade, o Estado criar credibilidade, para poder atrair investimentos. Hoje eu sou auditor nacional do Tribunal de Contas da União. Eu presidi todos os tribunais da América Latina. Eu vi que tinha uma janela para nós presidir o Sistema Mundial do Controle. Hoje nós estamos presidindo a Intosai. Fui eu que articulei para o Brasil ser presidente da Intosai, que são 196 países de nível mundial que fazem parte do controle, da onde saem os padrões e os exemplos e modelos de auditorias para poder os grandes empresários investir, as nações investir, seja no Estado, município e União. É aí que vem a tese de compliance, de integridade, vem toda uma estrutura que os países mais avançados estão adotando. E no caso específico, do modelo que eu implantei quando eu presidi o Tribunal de Contas da União, foi o exemplo alemão e o exemplo americano. Então, nós estamos diante de uma situação que não queremos fazer transparência. No governo Fernando Henrique, eu falei muito sobre isso, consegui avançar com o Fernando Henrique algumas situações. O governo Fernando Henrique foi um governo que deu a estabilidade da moeda, o Plano Real. Depois, nós conseguimos avançar um pouco mais no governo Michel Temer, que substituiu a Dilma. Eu falei muito com a Dilma para implantar a governança. Entreguei o livro para a presidente Dilma na governança. E o Mercadante foi um cara importante, por isso que eu estou fazendo um evento com ele agora. O Mercadante é o presidente do BNDES. Ele aceitou criar os indicadores. Eu falei com ele e ele aceitou criar os indicadores de governança. Hoje nós temos indicadores de governança da nação. O Rio Grande do Sul precisa de indicadores de governança. Aqui não tem? Aqui não tem ainda os indicadores de governança que precisam ser implantados para poder montar uma estratégia. Como é que você vai montar a estratégia se você não tem indicadores de governança? Como é que você vai avaliar e monitorar, que são os princípios da governança? Direcionar, avaliar, monitorar. E se você tem indicadores de governança, você pode pensar 2030, 2040, 2050, sabe para onde vai o Estado e tem um planejamento estratégico. E os empresários, os investidores, ou os pequenos empresários, qualquer cidadão, sabe como é que está o Estado. Aí tem investimento. Quando não se sabe onde está o Estado, não tem transparência, não tem integridade, não tem avaliação de risco, as pessoas não investem. Porque o Estado tem que dar o rumo também, né? Para onde quer ir, e os empresários sabendo disso, eles vão investir nas áreas prioritárias do Estado. O meu segundo livro, o primeiro livro, quem fez o prefácio foi o Jorge Gerdau. O segundo livro, da Governança e Esperança, quem fez o prefácio foi o Silveira Martins, lá de São Paulo, o maior constitucionalista do Brasil. E o terceiro livro é Centro de Governo. Eu não vejo futuro para o país se não tiver um centro de governo. Porque não é o presidente Lula ou o presidente Bolsonaro. No Bolsonaro avancei um pouco a governança. E agora estou finalmente convencendo
o Ministério da Educação a implantar a governança, que não é para mim, não é para o ministro Nardes, eu quero que entregue resultado. Claro. E para entregar resultado sem governança não entrega resultado, porque você não tem como montar uma estratégia. Agora nós temos indicadores de toda a administração pública. 387 instituições, eu sei se vai entregar ou não vai entregar resultado na educação, na saúde. Viu que a gente tendo um bom planejamento, o Estado tendo um bom planejamento aqui, o Brasil tendo um bom planejamento, dá para a gente transformar e pensar a médio e a longo prazo. Então, a governança, a esperança é o meu segundo livro. E o terceiro livro é centro de governo. Sem centro de governo, não vejo futuro para o país. Nós já avançamos aqui metade do Poder RS especial de hoje, com o ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Eu quero falar do futuro, mas antes quero falar um pouco do presente. A gente recuperou um pouco do passado, ministro. Quero falar do presente, que nos últimos dias o senhor percorreu o Rio Grande do Sul, falando um pouco da nossa recuperação do Estado mediante aí as enchentes do ano passado, né, de maio de 2024. Como é que está isso? Qual é a mensagem que o senhor tem passado? Eu estou muito preocupado porque a situação do Estado já era difícil antes, né, da enchente, e agora com a enchente e a seca, praticamente nós vamos ter uma perda considerável do PIB, do Produto Interno Bruto. De novo? De novo. E isso é provável que seja uma perda de 10 milhões de toneladas. E isso vai impactar no pagamento das contas nas cidades atingidas, né? A região noroeste, a nossa região lá das Missões foi atingida, mas a região também da fronteira foi atingida. Foi menos atingido aqui próximo da Grande Porto Alegre, onde tem mais a produção de arroz consorciada em algumas áreas com soja. Então, o impacto aqui para o Rio Grande do Sul é muito grande, especialmente no agro, que estamos tentando encontrar uma saída. Eu tenho conversado muito com o governo, eu tenho procurado ajudar o governo nos aspectos estruturantes do Estado brasileiro com esses indicadores que nós temos. E conversado, dialogado com o ministro Haddad, também com o ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, com os ministros do governo, porque é necessário sempre esse contato entre a Corte de Contas com o governo que estiver de plantão. Então, eu fiz isso com todos os últimos 5 presidentes da República, procurando orientar, ajudar, porque o tribunal tem essa capacidade de saber tudo o que acontece. Quando eu presidi o tribunal, eu implantei auditorias operacionais. Nós temos 2 tipos de auditorias, temos 3 tipos de auditorias no TCU. Uma delas se chama auditoria operacional, que vê o desempenho, a eficiência, a eficácia, a efetividade, e somente com a governança que tu consegue ver eficiência, eficácia e efetividade na educação, na saúde, em todas as áreas. E tem as auditorias de conformidade, que vê a legalidade dos atos. E eu propus que o tribunal fosse mais preventivo que somente punitivo. E tem as auditorias financeiras, que dão a visão da situação das finanças, que aqui o Rio Grande do Sul tem que trabalhar muito a questão financeira, porque a situação aqui é grave. Então, eu entendo que é possível transformar o país se nós conseguir montar essa estrutura para que a gente possa pensar nessa visão estratégica de médio e longo prazo, buscar as melhores práticas do mundo, buscar as melhores práticas dos estados aqui e fazer uma grande composição. E eu estou preocupado com o Rio Grande do Sul porque nós estamos sem estratégia. Eu conversei com o governador atual, fiquei 1h30 conversando há praticamente 8 anos atrás para implantar a governança no Estado. Foram avançadas algumas questões, mas ainda estamos necessitando de uma estrutura maior e de uma convergência maior das lideranças com o Estado e com as lideranças políticas para pensar estrategicamente o Estado. Está faltando. No Brasil também. E no Brasil falta um planejamento estratégico em setores que são vitais para a nação, como, por exemplo, a questão da infraestrutura. A infraestrutura do Brasil está entrando em colapso. A Previdência está praticamente já colapsada. A infraestrutura por parte do governo federal, em algumas áreas, e atinge aqui muito o Rio Grande do Sul, eu falei isso para o governador tomar as providências, por exemplo, nós estamos sem uma malha ferroviária aqui no Rio Grande do Sul. Como é que vamos melhorar a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul? Se não temos uma malha ferroviária adequada e não aproveitamos nossas hidrovias adequadas no Rio Grande do Sul, não aproveita. Continuamos insistindo, né, nas rodovias. E hidrovias
e ferrovias não estão estruturadas. E as rodovias não têm investimento necessário. O país precisaria investir em torno de 360 bi por ano para recuperar nos próximos 5 anos e nos igualar às nações que estão avançando, como, por exemplo, a Indonésia, como, por exemplo, a Índia, que estão atrás de nós e já estão nos passando, porque nós não temos política estratégica em cima da infraestrutura, que é a base para poder melhorar a competitividade e a base para gerar empregos de uma nação ou de um estado. E aqui nós temos falha. A Malha Sul não avançou e eu alertei o governo. Eu fui relator da Rumo, que liga os 2 Mato Grossos com o Porto de Santos. 1/3 do PIB sai por ali. Eu fui relator da ferrovia que sai lá do Nordeste para o centro do país. Então, a gente tem uma visão estratégica do que a nação precisa fazer na parte de ferrovias, de rodovias e também de hidrovias. Então, decisão política? Falta decisão política e priorizar temas centrais. Por isso que eu dei uma declaração recentemente em relação à Previdência, de que ou nós melhoramos a base da pirâmide ou não pagamos mais a Previdência. E nós estamos virando um Estado que deixa as pessoas dependentes. Nós não estamos ensinando a pescar. Nós estamos só dando peixe. Nós temos que virar a forma de trabalhar. O Estado está sendo muito paternalista. E se o Estado é paternalista, os japoneses não fazem isso. Os chineses não fazem isso. Não tem. Não tem. O japonês tem que trabalhar. Os americanos. Eu morei no Japão e conheço bem a China. Já estive lá algumas vezes. O país precisa ensinar as pessoas a pescar. Esse paternalismo que nós estamos implantando no Brasil, eu vi agora no Pé de Meia, que é importante. Eu não sou contra o programa, pode continuar o programa Pé de Meia, mas tem que dar uma contrapartida. Claro. Se não tiver contrapartida, por isso que vai quebrar a Previdência, não tem mais gente na base. A pirâmide está se transformando dessa forma. Então, a pirâmide está ficando cada vez mais gorda. E aí a base tinha que ser isso. Eu estou mostrando que aqui está a Câmara, né? A forma como tem que se administrar um país, um Estado, uma nação. Antes do intervalo, ministro, e a recuperação do Estado aqui mediante as enchentes? Eu estou planejando, exatamente com regras de governança, tentar induzir algumas ferramentas que são importantes. Fazer prevenções. O que faltou aqui no Estado, a última cheia foi em 40, e durante todo esse período o governo federal, os governos estaduais não tomaram providência. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E aqui tem que ser liderado pelo governo do Estado com recurso federal. Né? E os municípios estão trabalhando um pouco solitariamente. O que eu estou fazendo é exatamente, eu estive em Lajeado, falei lá com os prefeitos, mais de 20 municípios estavam lá, e todos disseram que gastaram todos os seus recursos e não veio o recurso da União. Eu vou constatar isso agora, eu vou apresentar o relatório nos próximos dias. E aí eu vou verificar se isso é real ou não, porque o governo disse que mandou dinheiro. Eu vou fazer esse relatório. Daqui a 3 meses eu apresento esse relatório. Perfeito. O governo está dizendo que mandou muito dinheiro para cá, e mandou mesmo, alguma coisa a gente vê, né, conversando com empresários, com alguns municípios, mas em geral os prefeitos e o governo do Estado diz que vem muito menos do que se anuncia. Então precisa da intervenção do Tribunal de Contas. O que eu vou fazer? Eu vou tentar organizar para o Estado um planejamento para que não aconteça mais situações como essa. É difícil a gente fazer essa afirmação de que não possa acontecer, porque há uma mudança climática. Por isso que eu estou propondo essa auditoria mundial de clima, e agora estamos tentando uma auditoria também nos estados, fazer uma avaliação. Mas aí entra a questão da política preventiva, que é fazer toda uma estruturação no município. Vou ter a primeira conversa com o prefeito de Porto Alegre, já estive lá com os prefeitos de Lajeado, vou também para a Serra, estou visitando todas as regiões mais atingidas para levar orientações para implantar regras de governança. Implantando regras de governança, você consegue minimizar, não acabar com o tema, porque depende da liderança. Se o líder não apresenta e não implanta a governança, as coisas não acontecem, não dá nem para pensar em planejamento estratégico, porque depende
da estrutura que se monta no município, no estado e na União. Então, nesse relatório que eu estou montando com a minha equipe, por enquanto a equipe técnica fazendo, e aí vem para mim fazer o relatório final, eu vou ver se consigo direcionar o Rio Grande do Sul para ter um planejamento de prevenção em relação às enchentes. Em relação à questão, por exemplo, da seca, eu também já estou trabalhando nesse sentido. Já tivemos 2 reuniões com o governo federal, que precisa de socorro. Lá atrás nós conseguimos, quando eu era presidente da bancada agrícola e fui deputado federal, quando eu era deputado, a gente conseguiu 4, 20, 40. O que é o 4, 20, 40? 4 anos de carência, 20 anos de prazo e 40% de rebate. Todo mundo está terminando de pagar a securitização. Então, talvez essa seja uma solução. Mas não adianta somente fazer isso, pagar a dívida. Você tem que fazer irrigação no estado. Sem irrigação não tem como competir. Esse é um ponto central. A gente tem 2% da nossa área agricultável só irrigada. Né? Deveria ter pelo menos 50%. E aqui não temos irrigação adequada. Eu estou vivendo agora em Brasília, nesses 20 anos, investi ali em Minas Gerais. Ali todo mundo tem irrigação. Todo mundo, avançou muito nos últimos. São Paulo também. E aqui faltou liderança do Estado. Se fala muito, mas se faz pouco, ministro. Todo mundo fala em irrigação, e eu acho, não tem investimento. Eu vou contar, para mim, como agricultor, a maior injustiça se faz com os produtores do Rio Grande do Sul. Os produtores do Rio Grande do Sul são heróis. E boa parte foram embora por causa disso. É verdade. Acho que não sabe se vai colher todos os anos. Ele bota 2 milhões, 3 milhões na terra e não sabe se vai receber. É isso. Então, é necessário dar uma responsabilidade para que o Estado assuma isso com a União. Aí depende do líder, do governador, de implantar um projeto que possa dar retorno àquele cidadão que praticamente coloca todo o seu patrimônio na terra, na expectativa de que chova. Então, está faltando uma estratégia de irrigação no Estado. É isso que eu estou dizendo. O Estado não tem estratégia hoje na infraestrutura para melhorar a competitividade do Estado e não tem capacidade de manter os seus produtores aqui. Com a enchente, muita gente já foi embora. Sim. E agora 200 mil produtores estão afetados. É isso que eu estou tentando conversar. Eu já conversei juntamente com o Gedeão, que é o presidente da Farsul, com Haddad. Nos últimos 6 anos, 4 estiagens fortes. Então, assim, não tem quem aguente isso. Né, isso vai impactar na Grande Porto Alegre, na Grande Caxias. Eu defendi esses dias aqui, no Poder RS, no Jornal da Mix também, que a maior obra que um governador poderia fazer pelo estado do Rio Grande do Sul, pensando no futuro, era irrigar, né, o nosso estado. É verdade. Então, esse é um dos temas centrais que a gente tem que se preocupar. Deixa eu fazer uma pausa aqui, tá? Para pagar aqui as nossas contas aqui no Poder RS. A gente volta para encerrar esse Poder RS especial com o ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas, 2 mandatos como deputado estadual, 2 mandatos como deputado estadual, 3 mandatos como deputado federal. Começou tudo lá como vereador da minha terra, Santo Ângelo. Já voltamos com o Poder RS aqui no Multi RS para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. 1 minuto só e já voltamos aqui no Multi RS. Procurando uma consulta médica gratuita? Venha para o Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo, as consultas são presenciais e você garante o melhor atendimento médico em várias especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta, as vagas são limitadas. Consultas presenciais gratuitas no Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na Ubra, em Canoas. Ou agende sua consulta pelo WhatsApp 5192750377. Anotou? 5192750377. Voltamos com o Poder RS aqui no nosso estúdio multi, aqui na Avenida Borges de Medeiros, no prédio office do Praia de Belas, no centro de Porto Alegre. Aqui, na verdade, já é bairro Menino Deus, né? Mas muito próximo do centro de Porto Alegre. Está recebendo hoje
o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e o Poder RS é sempre um oferecimento de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. A gente falou muito sobre passado, presente, apontando o futuro, ministro, mas agora eu quero falar sobre a sua aposentadoria compulsória no Tribunal de Contas da União, que está programada para quando? 2026? Final de 2026? Eu saio em 27. 27. Outubro de 27. Porque quando o ministro completa 75 anos... É verdade. Aí não pode continuar. É aposentadoria hoje compulsória. Eu tenho 72 anos hoje. E estou há 20 anos. Em setembro eu cumpro 20 anos. 20 de setembro. Dia do Gaúcho. Olha só. Dia do Gaúcho. E por que tem que sair em 27? Eu posso sair antes. Eu tenho que renunciar ao cargo. Mas tem um limite que é 2027. O limite eu posso ficar até 27 por causa da idade. Tá. Que é até 75 anos. Bom, o que tem... Por que eu estou puxando um pouco esse assunto? Tem um clamor aqui muito do agronegócio, também de prefeitos, de vereadores, do meio político, para o seu retorno ao Estado e com um mandato. Né? Agora o senhor é ministro do Tribunal de Contas, nunca fala sobre política, a gente tratou aqui de vários assuntos que dizem que tem muito a ver com a vida do cidadão, mas o senhor não fala diretamente sobre política já faz muito tempo, né? Separando muito, né, o cargo técnico que o senhor ocupa lá no Tribunal de Contas. Mas eu não posso deixar de lhe perguntar, né? Para as eleições de 2026, tem alguma possibilidade de o senhor atender o pedido aqui das lideranças do agronegócio, de prefeitos, de vereadores, para assumir uma candidatura, e aí se fala muito em cargos majoritários? Eu realmente já recebi visitas de lideranças me pedindo para avaliar essa questão. E eu, enquanto sou ministro, não posso dizer de forma nenhuma que vou participar de política. O que eu tenho é uma grande paixão pelo Estado e pelo Brasil, né? Eu trabalho pensando no Brasil o tempo todo. A minha cabeça pensa o Brasil. A minha cabeça pensa o Rio Grande, porque eu sei tudo o que acontece. Eu tenho um mapa do Rio Grande do Sul na minha cabeça. Hoje eu tenho um mapa do Brasil na minha cabeça. Quando eu presidi o Tribunal de Contas da União, em 2013 e 2014, eu visitei todos os estados levando a tese da governança. Aliás, chamei 22 governadores até lá em Brasília e fiz um grande debate sobre a situação do Estado brasileiro. Recomendei para muitos governadores que implantassem a governança. Alguns implantaram. Por exemplo, o governador de Alagoas implantou e teve um sucesso. O Renan Filho, hoje ele é senador, foi reeleito 2 mandatos. Ele entendeu o que é governança. O Ratinho, eu tive com ele algumas vezes, o governador de São Paulo, ele implantou a governança. E assim vários... Governador do Paraná. Governador do Paraná. E assim vários estados implantaram a governança. Então o meu tema, o legado que eu quero deixar é a implantação da governança no país. Mas não fica em cima do muro, ministro. O senhor o senhor está avaliando essa possibilidade de sair antes do Tribunal de Contas para se colocar pelo menos à disposição? Eu estou trabalhando e avaliando a repercussão do meu trabalho, né? Eu trabalho para a nação, para o Estado. Então eu não posso tomar uma decisão sem ter uma visão clara se é possível voltar ou não. Então eu estou numa fase de avaliação. O senhor não é mais filiado a nenhum partido? Eu não posso. Né? Foi filiado ao Partido Progressista, né? Ao PP durante a vida inteira, né? A vida inteira. Com as várias mudanças de nome, né, que o partido teve, mas sempre, né, foi ligado ao partido. O senhor tem convite de outros partidos? Também tenho convite de outros partidos. 3, 4 partidos já me sinalizaram. Tanto aqui como em outros estados. Em outros estados também tem essa possibilidade. Também, em outros estados. Mas o senhor não votaria para a política em outro estado, né, ministro? Nós nos sentiríamos traídos. Eu vou finalizar esse meu relatório aqui do Rio Grande do Sul. Eu também estou de relator da enchente lá de São Paulo, do apagão que aconteceu lá, ficaram 5 dias sem luz. Eu estou reunindo todos os prefeitos da Grande São Paulo. Recentemente o prefeito de São Paulo esteve comigo e os prefeitos de Campinas, das principais cidades de São Paulo. Hoje eu estou muito vinculado a essa área do agro, mas também na área
da industrialização. Eu devo relatar nos próximos meses aí um recurso que deverá ser investido pelo governo federal para a indústria, 270 bilhões. É muito dinheiro pelo BNDES. O senhor já está falando muito aqui do seu trabalho no Tribunal de Contas. Está muito focado, né, no que o senhor faz. Sempre foi assim. Sempre né? foi. Eu sou focado. Muito, muito. Aliás, o ministro Nardes tem aqui, quem é da política sabe, o ministro vai para o interior do estado e conhece todas as pessoas pelo nome, né, e pela família. Lá na região noroeste toda, o senhor encontra alguém e pergunta, né, do pai, do avô, tem uma memória inacreditável. Felizmente terminou o nosso tempo aqui hoje, ministro, mas nós vamos falar mais vezes. O senhor vai ser um comentarista aqui do nosso Jornal da Mix Diário, trazendo essas informações direto lá do centro do poder, direto de Brasília, para a gente contribuir cada vez mais com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Lhe agradeço muito a visita aqui e é a primeira de muitas, certamente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos os gaúchos. Cumprimentos a toda essa estrutura que está sendo montada e da gente poder falar um pouco mais, com mais tempo, para as pessoas entenderem que tudo depende de uma capacidade organizacional. Por isso que eu criei indicadores de governança organizacional. Sem governança organizacional, a gente não consegue implantar políticas com eficiência e com eficácia. E o tribunal hoje está transformado. Por isso nós estamos na liderança mundial do controle. Fiquei muito feliz que vi essa janela e hoje nós estamos auditando as Nações Unidas. Por 6 anos o Tribunal de Contas da União, e foi eu que comecei esse projeto lá atrás, mas graças aos auditores do TCU, porque não seria nada se não tivesse um bom time. A equipe técnica. Eu acho que qualquer pessoa que venha governar o estado do Rio Grande do Sul ou vai governar o Brasil tem que trazer gente competente. Com certeza. Não pode ter improvisação. Fazer política sim, mas colocar gente com competência. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah! Nós estamos gravando esse programa aqui no sábado, tá? A agenda do ministro aqui não para, ele vai sair daqui agora, vai almoçar com o prefeito lá de Canoas, com o Ayrton Souza. Eu quero, como esse é um programa, né, que foi gravado no sábado, né, no sábado anterior, mas hoje é sexta-feira santa, vamos desejar uma boa Páscoa para todos os gaúchos aqui, ministro. Muito obrigado. Quando a gente perde a fé e não acredita em nada, a vida perde o sentido. Então, pensar sempre com fé, com crença de que será possível vencer. Perseverar para vencer e com muita fé, eu desejo que eu transmita a todos nessa semana de Páscoa. Uma boa Páscoa a todos, uma boa noite, fiquem bem.